sou a Gabi e bem-vindos a mais um episódio do Ninho das Feras. Hoje eu comecei o episódio um pouquinho diferente, com uma linguagem, uma língua um pouco diferente, porque estamos num de frente com a fera. Ou seja, nós iremos falar com as pessoas que trabalham aqui no Colégio Ângulo de Boituva, unidade 2. Porém, a nossa convidada é um convidado muito especial, certo? Que não nasceu aqui no Brasil. E por isso eu comecei com a língua nativa dela. Essa é a Leida. Bem-vinda. Bienvenida. Gracias por la invitación. Soy Aleida, la profesora de español de aquí de Anglo. E claro, né, que eu não iniciaria esse episódio sozinha. Eu estou aqui também com... Oi, gente, meu nome é Maria, eu sou do primeiro ano do ensino médio e eu não consegui elaborar nenhuma frase de efeito para esse episódio porque a beleza da nossa convidada Leida me deixou sem palavras. Nossa! Fio. Oi, gente, eu sou a Camila, eu sou do segundo ano. Gente, eu faço Duolingo de espanhol, tá? Mas hoje eu tô aqui com a professora Leida, maravilhosa, pra poder ensinar um pouquinho mais pra gente. A Lavínia já falou isso, tá em algum episódio aí. Eu tenho que ser olhando fundo dos olhos. Gente, eu faço Duolingo de espanhol. Duolingo de espanhol, não espanhol no Duolingo, né? Ô, Gabi, você pode me deixar, por favor? Você pode parar de implicar comigo? Antes de começar realmente o episódio, uma pausa para os nossos patrocinadores. Você sabia que Boituva tem um teatro prontinho para receber você e a sua família? Pois é, agora chega de desculpa de que não tem mais o que fazer no final de semana. Corre para cá pro Teatro Boituva e venha viver momentos inesquecíveis com a sua família. Aleida, tudo bem? Você, como eu já acabei de citar, você veio, né, do lado do México, nasceu no México, e você dá pra gente aqui aula de espanhol. Qual que é a maior dificuldade de ensinar uma língua estrangeira? Mira, Gaby, la primera dificultad que yo enfrento con algunos alumnos es la cuestión de español aquí es una materia curricular, o sea, de alguna forma es obligatoria levar, né? E o aluno, algunos alumnos falam, eu não gosto de espanhol, eu acho difícil, eu acho chato, né? E essa é a primeira dificuldade, porque quando o aluno ou a pessoa quer aprender espanhol é totalmente diferente. Quando você tem interesse em aprender, eu acredito que flui mais o aprendizado. E quando você é obrigado a fazer algo, eu acho que aí é um pouquinho mais complicado. Então, essa é a primeira parte que eu encontro un desafío ensinar a alguien. Y también pensar que español y portugués es totalmente igual, lo cual es un poquito errado. Aí já fala, tipo, não tem porquê que eu já vou saber falar e tudo mais, mas quando realmente pra analisar ali é totalmente diferente. Eu lembro que eu estudei um pouquinho, tá? Mas as regras, a gramática, não é fácil. Eu sofria também. Nossa, eu também demais sofria. nas aulas de espanhol. É difícil, viu? Ah, Cleide, você não pode falar isso. Ah, eu sofria, Leida. Tá se vitimizando, né? É sério que a primeira nota abaixo foi isso. La culpada sou eu, né? Tadinho, Eu tadinho. achava muito difícil esse negócio de hablar, não dá, gente. Nossa, eu também achava difícil, Leida. Mas eu gosto muito de espanhol, viu? Obrigada, Nossa, isso é lindo. ajuda Acho uma muito, língua né? bonita. É lindo. Eu lembro, uma das minhas primeiras turmas, eu sempre tenho uma atividade. Pergunto, o que você gosta de espanhol? O que você acha do espanhol? E teve um aluno, não vou lembrar agora o nome, que falou assim, eu não gosto de espanhol, não gosto de você. E aí eu fiquei assim, complicado, Nossa. né? Doble trabalho, né, de ensinar. Depois, no final do curso, ele chegou e falou assim, eu cheguei a apaixonar-me pelo espanhol. Obrigada. Então, Ai, que poder da fofura, eu acho que gente. isso foi... Eu intento fazer uma aula dinâmica para poder ajudar, né? Mostrar que não é aquele monstro de 7 cabeças o espanhol. Tá certo, tá certo. Agora, Leida, conta um pouco pra gente, assim, aprender uma língua nova, aprender o espanhol, abre quais portas pros alunos daqui? Quais portas, assim, você acha que pode abrir pro futuro dessa pessoa? Olha, primeiramente, no caso de vocês que são adolescentes, eu acredito muito a questão do trabalho, né? E vamos a pensar o seguinte também, você não sabe o dia de amanhã se porventura seus pais mudam de país e
tem a sorte de ir a um país que fala espanhol, você já chega tendo uma noção do idioma, né? E como trabalho, imagina no dia que você vai ser entrevistado, pergunte para você quais idiomas você fala. Ah, eu falo português, espanhol e inglês. Pronto, a vaga é sua. Então eu acho assim, você tem que pensar em grande para poder algum dia fazer isso, né? Ou um intercâmbio, vai que você conhece algum boi. Vai. Não pode falar com ela que ela não é. É, Clay, não esquece essa parte. Verdade. Você é excluída. Mas você pode fazer um amigo, uma amiga. É verdade. ou Oxi, fazer amigo. cantar a música de Shakira. Olha. Você quer ir no show da Shakira, né? Isso, você tem que pensar. De onde é a Shakira? Sabe Colômbia? Ele é de Colômbia. Nossa, tá sabendo, hein? Waka, Eu fiz um waka. trabalho de espanhol da Shakira. Olha. Da Colômbia. Ah. Até hoje tá lá o grupo no WhatsApp, trabalho de espanhol, Colômbia. Eu ia falar Shakira, assim. Trabalho de espanhol Colômbia. É. E, Aleida, deixa eu te perguntar. Você disse que você já, né, vivenciou, até o que você disse aí, uns momentos de atrito. Mas que situações engraçadas você já presenciou, vivenciou, por conta das diferenças culturais e linguísticas? Conta pra gente. Essa pergunta, em realidade, tem um cheirinho do gordinho. Gordinho, você me paga, viu? Eita, indireta. Você vai ver, hein? Ó. Eu tenho um problema em fazer pronunciação de certas palavras. Por exemplo, gordinho, você me paga, juro. Gratidão, feijão. Então, eu sempre... Gordinho fala que eu pronuncio muito com a nariz, em vez de falar assim, solidão, feijão. Eu faço muito essa parte daí. Então, tenho essa questão. E os alunos já sabem, né? Então, eles ficam tirando sarro de mim. Pronuncia alguma palavra que termine com né? É essa parte. Mas é triste de falar. Ficam zoando com você, Aleida? Ficam. Gordinho, na sala dos professores, eu sofro um certo bullying. Mas Nossa. tudo bem. Não, é bom saber disso. bem. Mas vai ter uma conversinha com É ele. verdade. Vai ter uma Exato. conversa. Gordinho é a cabeça Do da crime, gangue. né? Sim, ele é. E Ali, quando a gente, por exemplo, estudar português, eu já vi gringos estudando português. Quando você vai ver tem um vídeo muito bom no TikTok que a mulher tá tipo falando assim, liquidificador, e ela não consegue. Ela é nativa de inglês, ela fica liquidificador, alguma coisa assim. Mas estudar inglês, estudar português com uma pessoa que aprendeu português é diferente do que ter contato, porque a gente é um país muito diverso, tem várias gírias e tem várias jeitos de se comunicar. Por exemplo, coisas que a gente fala que às vezes não fazem sentido, tipo, que dia é hoje? E a pessoa dá, por exemplo, o número, tipo, hoje é dia 19. Não o dia da semana. Aí, tipo, a pessoa fica, não, dia deu o dia, sabe? Tipo, umas coisas assim. Então, você que nasceu no México, qual que é a principal diferença entre o espanhol mexicano e o de outros países? Bueno, a primeira coisa que eu sempre falo para os alunos, né, ou as pessoas que querem aprender espanhol, você vai conseguir comunicar-se com qualquer pessoa que fale espanhol. Porém, né, aquele porém, tem certos vocabulários que não são iguais. Por exemplo, caminhão aqui, em México é caminhão, em Argentina pode ser autobús, ou em Cuba chamam guagua. Então, tem vários significados de outras palavras que se tu chegas e você pergunta algo, opa, peraí, não é isso. Eu estava vendo um vídeo no TikTok de um menino pergunta para o pai assim, como que se diz a pipoca em espanhol, né? E aí o pai fala assim, palomita. E aí o pai começa a dar exemplos diferentes de países com essa palavra. Então, essa seria uma dificuldade, talvez. Tem vários sentidos nas palavras, né? Esquisito, por exemplo. Esquisito para vocês em português significa algo diferente, algo estranho. E para nós seria algo bom, saboroso, delicioso. Por exemplo, se eu digo, esta comida estava esquisita, estou falando que estava deliciosa. Se fosse queijo, fica, nossa, olha, obrigada. a gente vai achar que tá ruim, né? Pô, a gente tenta Será que eu fiz dar algo aqui. errado nesse Principalmente sentido? com comida, né? Porque a gente no Nossa, Brasil é gente- muito tipo comida. Ai, meu Deus. Verdade, imagina falar uma pessoa lá e tá esquisita essa Essa comida. feijoada que é horrorosa. Nossa, aí a pessoa assim, Nesse não, sentido, beleza. né? Assim.
Ou um exemplo que estava eu falando com a Gabi, a questão da palavra rato, né? Se eu falo assim, te veo daqui a um rato. Onde é um rato? Não, estou falando de um tempo, um momento, te veo num momento. É fácil se confundir. E aí o pessoal fala que espanhol e português é a fácil. mesma coisa, né? Verdade. É tipo quando Que é fala, simples, né? você fala, vou falar que eu tô, sem graça. Lá na Espanha, tô embaraçada. Aí todo mundo, quê? Ai, parabéns! Obrigada. Tipo, mano, embaraçada, grávida em espanhol, gente. Eu sou muito Sim. bilíngue. Obrigada. Tchau, arigato. Meu Deus. Incrível, Gabi. Você Obrigada. é maravilhosa. Tô aqui pra isso. Isso Por aí, isso que eu sempre. fui escalonada pra falar com ela. E você já passou algum perrengue em relação a isso? Tipo, sei lá, perrengues mais sérios, assim, sei lá, fui numa consulta com um médico, falei uma palavra, ele entendeu outra, ou nunca aconteceu você? Por Com enquanto, você? bom, teve uma ocasião que eu tive uma, sabe, naquelas reuniões de pais, professores, né? E eu falei para minha coordenadora que tinha falado que o menino era esquisito, mas eu não estava falando no sentido de vocês, assim, de ruim. A minha coordenadora quase me olhou e falou assim, vá para RH segunda-feira. Mas não foi nesse sentido, né? Ela falou assim, oi, você falou o quê? Aí eu expliquei, ela disse, tá. Então Esses mini perrengues chiques. mini perrengues chiques. Gente, é chique, pra mim é chique. Né? Pra quem fala mais de uma língua, gente. Gente, isso aí Não gostaria de continuar passando esse tipo de perrengues. É o que eu gostaria de evitar, né, Ana? Chique Por pra quem favor. tá de fora, né? Pra quem tá na pele. Exatamente, para quem está na pele não é tão chique. Mas, Aleida, assim, sobre aprender uma língua nova, né? Você acha que a introdução do espanhol, a partir do intercâmbio, de viagens, isso ajuda a pessoa? Por supuesto, você vai ter uma soltura na questão da pronunciação das palavras, você tem a oportunidade de ver como elas se pronunciam. Uma pessoa que é tímida não se fica tanto prestando atenção na questão da pronunciação. Ai, será que vou errar? Em um intercâmbio, você ou arrisca ou não Petisca. sai, ou não petisca, né? Então, é essa questão. Vou pôr um exemplo para vocês. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não sabia falar nada de português. Nada. Só cheguei falando boa tarde, cadê o banheiro? O básico, né? Então, eu, particularmente, sou uma pessoa que não tem medo de errar. No sentido de gosto de testar, de tentar, por lo menos dizer, eu tentei, não deu certo. E eu lembro que tinha minha filha pequena, Aline, e eu fiquei assim, não, eu preciso fazer algo, não posso ficar só em casa, preciso falar, arriscar ir na padaria. E eu aprendi assim, assistindo filmes, escutando música. Então, eu acho assim, quando você vai num intercâmbio, tudo isso de alguma forma o evita, né? Ou ficar com medo de, ai, será que é assim? Porque se você não fala em um intercâmbio, não aproveita ele. Então, a pronunciação, o ouvido, tudo isso ajuda, é excelente. Nossa, que ótimo. Ai, gente, eu queria. Nossa, imagina que sonho viajar pra algum lugar que fala espanhol e ter o contato com a língua. Ai, Aleida, eu queria. E Mulheres tem, do lado, sabe? com a Shakira, tipo, você vai pra Colômbia. Com e certeza. fala Shakira, tipo, Ela faz um Com compra no certeza. mercado. Ali no E barzinho. sabia que existe, eu não lembro agora o nome, mas tem um site que você consegue fazer um tipo de intercâmbio para onde você quiser, o idioma que você quiser. Você faz, não vai receber um salário, você vai no lugar, a pessoa te oferece comida, moradia, a troca de você viver al 100% escutando o idioma e falando. Então, eu acho que é ótimo. Você não precisa pagar, mas não me pergunte o nome do site, porque eu agora não lembro. Pode deixar, Aleida. Depois a gente tinha cobrado. É verdade? Eu prometo que eu vou procurar o nome. Tá bom. Ô, Ali, e assim, quando você veio aqui pro Brasil e você começou a ensinar espanhol e tudo mais, as pessoas tentaram falar espanhol com você, você notou algum erro comum que a gente comete, que você fala assim, viu, pelo amor de Deus, não fala isso, ou algo assim? As pessoas acham primeiro que colocar diminutivo no final das Não, eu palavras sabia que você ia falar isso. estão arrasando. Então, não é assim. Pelo contrário, eu falo assim,
arrisca falando, mas não erra tanto. Não colocar diminutivo nas palavras, já. Creem que isso? Falando, né? Poquito, um tiquito. Um pouquito, um copito, e você fala, não, assim, você não tá arrasando, Fica querida. quieto, fica Fica quieto, né? Não sabe falar, só fica quietinho, por favor. Ali, a gente vai agora saber um pouquinho mais sobre a Leida, né? Porém, como fala porém? Pero, uma pausa para os nossos patrocinadores. Você sabia que Boituva tem um teatro prontinho para receber você e a sua família? Pois é, agora chega de desculpa de que não tem mais o que fazer no final de semana. Corre para cá pro Teatro Boituva e venha viver momentos inesquecíveis com a sua família. Agora, Leida, você morou, né, muito tempo no México. Qual foi a experiência mais marcante que você teve lá? Conta pra gente um pouquinho. Olha, vou contar para vocês, né? A primeira experiência que eu tive como professora, eu dava aula para a turma de crianças de 3 a 5 anos, então aqui mais pequenininhos, né? E eu lembro que entrei nesse colégio a primeira vez e aquela conversa que tem a dona da escola, né, com a gente, vamos cuidar o material e tudo. E com criança pequena você não consegue se distrair, aliás, não pode se distrair, né? E eu tinha um aluno, tem Manuel, ele pegou um giz de cera, riscou toda a parede. Ele fez uma obra de arte, na realidade. Foi um Picasso, né? Só que quando eu percebi, a parede estava aquela parede, né? E eu falei, não, no meu horário não, no meu dia de entrar no trabalho você não vai fazer isso. Eu peguei uma esponjinha e di sabão para ele. Falei assim, não, você tem que pintar aqui na folhinha. Eu fiz ele lavar a parede. Não acredito, Leida. O pior foi que a mãe chegou do menino procurando ele, né? Assim, porque era o horário de saída era umas 4 da tarde. Aí a mãe chegou toda empolgada procurando o filho. Falei, ele só vai sair quando termine a parede. Mas calma, não foi assim. Ele fez uma super obra e eu não ia deixar, né? Eu só queria que ele percebesse a importância de cuidar as coisas. E eu pensei, a mãe vai ficar brava comigo, né? Vão pedir minha cabeça na direção. Não, pelo contrário, a mãe agradeceu que eu ensinasse isso ao filho. E ela, depois, quando eu falei, né, que me ia casar, ela foi a madrinha minha de aqueles exames, aquela bateria de exames que você tem que fazer para saber se está tudo bem com você, né? Ela foi minha madrinha. Caramba, Leida. Nossa, aquele menino que eu pensei que a mãe iria... Pelo contrário. Ela ficou feliz, né? Porque ele tem Picasso em feliz. casa, É, né? Exatamente. Também. Ela que foi bom, muito né? boa. Ela foi muito É boazinha. muito chato quando, sei lá, o filho faz alguma coisa errada e daí a mamãe, ai, filhinho. Não, Vai lá, não. defende, tadinho né? do meu filhinho. É, porque depois a parede não é dela, né? É, a parede da pois dela. Não posso Não, falar mal pelo dessa mulher, contrário, porque- a mãe foi que bom. maravilhosa. Foi uma mãe assim que falou assim, não, você tá certo, quem manda na sala é você. Eu, Foi Saiu aliviada. o peso Foi dos... um peso. foi um super peso. E a Leida, como professora no geral, qual foi a sua experiência mais marcante? Pode ser engraçada, triste? Sua experiência mais marcante como professora até agora? Más marcante. Tenho 2. Como vocês sabem, eu tenho uma filha aqui, então, o dar aula para ela. Eu sempre me perguntava como vai ser dar aula para um filho meu. Porque tem aquela questão, será que ela vai conseguir separar a mãe e a professora? Então, foi muito legal. E a parte de poder ir com a primeira turma, depois de tantos anos aqui no Anglo, pro NR, uma turma que tem meu coração. Ai, que Ai, fofura. que turma que será que é? De quem será? Ai, foi marcante também. Foi Nossa, eu muito adorei bom. nossos Foi momentos muito lá. Foi demais, sério. Foi demais. Muitas memórias Eles boas. têm meu coração até o dia de hoje. Mano, eu não conseguiria ver minha mãe dando aula pra mim. Eu acho que eu super ficaria, Eu- mãe... Nossa, eu ia falar isso, Gabi. Eu não tenho. Tipo assim, eu admiro muito quem fala assim, chama pelo nome de vez em quando. Nossa, sim. A gente faz ela maestra. Ela sempre era maestra. Falei Sempre pra você, maestra. chegando na porta da escola, eu não sou sua mãe. Esquece. Sou a professora. E não tem essa. Você
não entregou tarefa, não fez isso, tem prontidão. Eu acho que é uma pressão maior para eles, né? Às vezes é maior, né? Então, mas eu acho que deu tudo certo. Ela está no ensino médio e tchau. Olha, e aí a gente tá, né, de frente com a Fera, não é uma inspiração, mas você é professora há quanto tempo? Olha, Gabi, essa é uma boa pergunta. Eu já perdi a conta. Eita, nossa. Sabe por quê? Porque quando eu morava no México, há um bom tempo, eu era professora de escola dominical da igreja. Então eu sempre trabalhei com teve essa contato parte. com as Sempre tive crianças, contato com as ensinar. crianças. E eu venho de uma linha, como vocês falam? Linhagem. Isso. Na qual a maioria das mulheres da minha família, por parte da minha mãe, são professoras. A minha mãe é professora, foi minha professora. Então, eu estava muito nesse mundo de ser professora. Inclusive, minha mãe conta, não tem nada a ver, mas eu vou contar, tá? Que quando eu era criança, eu colocava todos os bonecos na sala e eu falava assim, você não vai sair no recreio até fazer tarefa, tem que pintar aqui, preste atenção. E já até perdi a noção do que a gente estava falando. Alguém? Mas então, antes até de fazer essa pergunta, você se inspirou na sua mãe? Você teve muita a imagem dela, né, que te fez? Acho que eu sempre gostei desse mundo das crianças. Na verdade, eu tinha duas intenções. Ou era ginecóloga, por causa das crianças, ou professora. Okay? Não vou falar baixinho, mas eu estava tentando fugir das matemáticas. Então, pensei, vou por o lado de professora. Sempre e bom, algo né? que eu amo de paixão. Então, parece que estou nesse mundo. Aí Incrível. a pergunta sobre quanto tempo você é professora, né? Aí, voltando, obrigada, Gabi, o TDAH gritando. Já faz um bom tempo, Gabi. Eu acho que comecei com uns, não sei, 20 anos, provavelmente. 20, 22. Agora eu tenho... Vou fazer 41 no final de mês. Então, já tenho um bom tempo. Mas nesse tempo, quando eu cheguei no Brasil, eu parei. Eu trabalhei até um bom tempo, até uns 20, vamos colocar assim, 18 a 24 de aula. Parei porque tive uma filha, eu me dediquei completamente a ela. E aí, quando cheguei aqui no Brasil, tive a oportunidade de dar aula novamente. Graças à tia Ângela, maravilhosa. Então, você com Então, essa tem um bom tempo aí. grande experiência que você tem, qual que é uma dica que você daria para quem quer se tornar professor? Primeiramente, você tem que amar e ter certeza que quer ser professor. Porque se é pela questão econômica, esquece. Ok? Então, Sinceridade. sinceridade. É isso aí, gente. Tá? Não, você não vai ser rico, tá? Se você quiser ser rico, vai ser cirurgião plástico. Mas você tem que amar e ter muita paciência. Eu adoro, não me vejo fora de uma sala de aula. Então, isso que tem que ser aquele professor e que queira, de alguma forma, contribuir para o mundo, né? Fazer a diferença, porque não é solamente, eu sempre falo, não sei se a Klein, os meninos vão lembrar, a Gabi não sei, porque faz tempo que foi minha aluna, mas é a questão de, eu tento não ser só a professora que vai passar o conteúdo de espanhol, sabe, não sou, presta aqui, vamos fazer atividade, sino ser uma amiga. Então, eu acho que tem que fazer esse papel. Tá lembrando já como você vai fazer chorar. Isso é bem importante. Ter esse lado humano, porque professor, querendo ou não, ele é um pouco de todo. Okay? Tem uma anedota que falam que havia uma escola e várias portas falavam assim, por exemplo, medicina, veterinário, pintor, artista, né? E tinha uma porta que dizia professor. E aí todo mundo foi para todas essas áreas sem ser a porta do professor, né? E aí quando foram abrir, perguntaram por que ninguém escolheu ser professor. Se
quem ensina a todos eles é o professor. Então eu quero dar uma pequena contribuição para meus alunos, né, para quem passa por mim. E bom. Isso é até preocupante, né, Ali? Porque, tipo, hoje em dia o pessoal quer tanto, só liga pro dinheiro, às vezes deixa a paixão de lado, que eles não escolhem a área de professor. Só que aí a gente esquece que, literalmente, todo mundo passou pela vida de um professor. O professor passou, naquela coisa ao contrário, o professor passou pela vida de todo mundo. Exatamente. Então, quanto menos pessoas vão querendo essa área, menos a gente tem pessoas para ensinar. Isso é muito louco quando você para pra pensar nisso tudo, né? Fora que, Gabi, eu falei para vocês, né? Eu comecei a trabalhar com crianças pequenas. Então, quem trabalha na área da pedagogia leva trabalho para casa. Cortar, pintar. Então, tem que estar essa noção. Não é solamente de 7 a 1 e 5, vamos falar assim. É levar trabalho para casa, corrigir atividade. Então, tem que gostar de tudo isso. Eu gosto. E como você acha que a sala de aula, ela te ajuda na sua vida? Não só quando você está dando aula, mas nas suas experiências pessoais ou na sua vida no geral. Como você acha que ensinar te ajuda? Cada turma que passa pelas nossas mãos é diferente. E é curioso, né? Por exemplo, às vezes eu falo, eu planejei essa aula para o 8º ano, por exemplo, 8º ano. E a aula flui, consigo realizar. E aí chego no 8º B e falo assim, gente, por que não fluyou? Então, eu acho assim, isso me permite ver em que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer para cativar aquele aluno que está aí, mas não está aí, sabe? Ali, muito obrigada pelo episódio de hoje. Foi ótimo, tá? Ali disse que estava nervosa, uma fake news. Não vi. Foi incrível aqui. Foi ótima, falou super bem. Então, eu sou uma boa atriz, porque por dentro estava a ansiedade gritando. Você tá melhor agora? Estou melhor. Ah, tá vendo? Mas Que não bom. inventa de fazer mais perguntas, Gabi, por favor. Não tem mais perguntas? Agora eu vou te dar um presente. Eu quero, eu amo essa Ali. parte. Cadê o presente? Presente, Ali! O marca-página do Ninho das Feras. Perfeito. Vou Pra você colocar no ler meu seus livro. livros em português, em inglês, em espanhol, sejam eles quais for. Não Você leio livro lê- em espanhol, Gabi. Não, mas... Aqui no Brasil não leio, leio só em português. Ai, pra você ler seus livros em português, lindona. É que é mais caro. É o Mais caro. Livro em espanhol. O pessoal tá querendo usar, tá abusando. Tá abusando, tá abusando. Pesou. Gente, muito obrigada pela atenção. Agradeço aí firmemente. Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta. Tem também o Spotify, tem o @Ninho das Feras no nosso Instagram pra você dar uma olhada, que a Leida vai falar um pouquinho mais ainda hoje, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. E, Ali, como fala segura esse rugido em espanhol? Segura. Esse rugido? Segura es rugido. Buena pregunta. Segura. Segura esse roar. Segura esse... Rar!